الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, nos encontramos nos dias sagrados, mês sagrado. Dhul Qa'dah é um mês sagrado, Dhul Hijjah é um mês sagrado, Muharram é um mês sagrado. E Allah subhanahu wa ta'ala fala desses meses no Coran: Inna iddata shuhur عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. Allah fala de meses sagrados, e desses meses sagrados Allah diz são 4 dos meses todos. O ano tem 12 meses, o Coran menciona 12 شهرا في كتاب الله. O decreto de Allah são 12 meses no ano, e nesses 12 meses existem 4 meses que são meses sagrados. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou o nome desses meses: Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram e Rajab. Esses são meses sagrados. Nos encontramos nos meses sagrados, as boas ações nos meses sagrados são mais queridas, e entraremos dentro em breve, nos melhores dias do ano, que são os primeiros 10 dias do Dhul Hijjah, que nesses dias há o cumprimento de um dos pilares do Islã, que é a peregrinação à casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aproveitamos aqui encorajar e elucidar os nossos irmãos que vão cumprir com o pilar do Islã, o Hajj, aproveitarem, maximizarem o tempo e a escolha de Allah subhanahu wa ta'ala, a aceitação de Allah subhanahu wa ta'ala para o indivíduo visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que visitar a casa de Allah, aquele que cumprir com este pilar da peregrinação do Hajj, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz vários benefícios que menciona. Primeiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Wafdullah, são hóspedes de Allah subhanahu wa ta'ala. Temos a recompensa daquele que cumpre com este pilar, de forma como os preceitos de Islã mandam. Ele volta como se fosse um bebê recém-nascido, completamente limpo de todos os pecados. Falando do lugar que é sagrado, o profeta sallallahu alaihi wasallam fala de um salat feito no Masjid al-Haram. A recompensa de um salat equivale a 55 anos de salat. Um só salat no Masjid al-Haram, em Meca. Imagina quantos dias você vai ficar lá, e deve-se aproveitar o máximo o tempo que você estiver lá. Aproveita, não se dedica aos shoppings. Isso você vai fazer aqui. Há de ir para outro sítio. Aproveita o tempo que você tiver em Meca, em Medina. O salat em Medina, um salat supera 1000 salat. Qualquer outro lugar, com exceção a superar no Masjid al-Haram. Meca e Medina são lugares sagrados, portanto aproveitemos esses lugares. Portanto, nos encontramos nesses dias em que
as nossas boas ações são muito queridas por Allah subhanahu wa ta'ala e existem essas recompensas todas. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, explicando este versículo do Coran, Inna iddata shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah, Abdullah ibn Abbas diz, a boa ação é querida por Allah. E nestes mesmos versículos, Allah diz, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, não oprimam a vós próprios nesses dias. Em particular nesses dias, são dias importantes, não é? Meses sagrados e dias também importantes quanto às boas ações. O tema escolhido para a nossa sessão de hoje é relacionado aos desafios e sacrifícios na busca da verdade. Desafios e sacrifícios na busca da verdade, nós temos os nossos pioneiros, que foram os primeiros também a sacrificar. Estou a falar do profeta sallallahu alaihi wasallam, estou a falar dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, o sacrifício que eles tiveram que enfrentar na busca da verdade. Nós falamos aqui quando estamos a mencionar de histórias, o propósito da história, de uma certa história ser mencionada no Coran, não é para nos deixar animados, não é para fazer-nos apanhar sono, não é para fazermos uma comparação que eu tenho maior conhecimento dessa história. O nosso livro menciona de forma pormenorizada uma história, comparando qualquer outro livro. Não. Allah diz, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Ao mencionar a história deles, há um propósito por detrás. Qual é que é? É extrair ilações, aprender alguma coisa, corrigir para não cometer o mesmo erro. Este é o propósito. Allah subhanahu wa ta'ala fala neste versículo do Coran, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, os primeiros, os da dianteira, مِنَ الْمُهَاجِرِينَ, dentre os imigrantes, وَالْأَنصار, os socorredores dos imigrantes, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, e aqueles que seguirem esses dois de melhor forma. Allah subhanahu wa ta'ala diz, radiyallahu anhum, Allah ficou satisfeito com eles. Com quem? Com esses primeiros, esses da dianteiras, esses que seguiram na íntegra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radiyallahu anhum wa radu anhu, e eles ficaram satisfeitos com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz, wa a'adda lahum, Allah preparou para eles jannatin, jardins, o paraíso, تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا, onde escorrem rios por baixo desses jardins, onde morarão eternamente. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala diz, é o maior sucesso que existe. O sucesso é alcançar o paraíso. Allah diz, فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز, aquele que for afastado, for salvo do fogo infernal e for introduzido no paraíso, este é que tornou-se bem sucedido. O sucesso está aí, não está em mais nada. O sucesso está no salvamento do fogo do inferno e a pessoa ser dentre os habitantes do paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala elogiou quem? Aqueles que os árabes não queriam eles como seus escravos de borla. Escravos de borla. Eles não queriam. Eram pessoas que praticavam tudo que fosse maldade. Até competiam uns aos outros quem era capaz de praticar aquela maldade de pior forma. Eram essas pessoas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio, trabalhou nessas pessoas por muitos anos, fez eles entenderem a verdadeira religião, porque eles também tinham suas religiões e convicções, o propósito da vinda do homem para a face da terra, e eles acataram, abraçaram, sacrificaram tudo e mais alguma coisa para que esta verdade hoje chegasse a nós. Eu vou aqui mencionar vários exemplos de companheiros profeta sallallahu alaihi wasallam, os seus sacrifícios, o que eles passaram para poder alcançar a verdade, o sacrifício na busca da verdade, e depois vamos fazer uma comparação com aquilo que é a nossa realidade hoje, na busca da verdade, na prática desta verdade, situações que nós enfrentamos dia a dia, sacrificamos aquilo que é o bem mais precioso, que é a nossa fé, em troca de algo mundano. Os sahabas fizeram completamente inverso, deram tudo para salvaguardar o teu imã,
E hoje nós estamos prontos a dar o nosso imã em troca para salvaguardar os nossos interesses. Allah subhanahu wa ta'ala elogiou esses que sacrificaram os companheiros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: La tasubbu ashabi, não falem mal, não insultem os meus sahabas, não falem mal deles. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Falau anna ahadakum, se alguém de vós anfaqa mithla uhudin dhahaban, gastasse uma montanha de ouro equivalente ao Uhud. Vocês já foram para Meca, conhecem a montanha de Uhud. Se desse, um de vocês desse uma montanha de ouro como caridade, para o agrado de Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Isso não chegaria, não seria equivalente a um punhado daquilo que eles deram, nem sequer a metade deste punhado daquilo que eles deram. Esses companheiros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam eram conhecidos como Sahaba. Sahaba. Aqui no meio, aproveita ter conhecimento de mais alguma coisa. Esses homens eram chamados de Sahaba. Se eu perguntasse: quem é Sahaba? O que você responderia? Fácil. Quem é Sahaba? Sahaba, significado literal, é companheiros. Mas quem era? No seu significado etimológico, quem era? Eram seguidores, eram aqueles que abraçaram o Islã, Sahaba. Aqueles que abraçaram o Islã no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles tiveram com o profeta sallallahu alaihi wasallam, tornaram-se muslim. Esse é o significado, que tornaram-se muslim no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não chega. E encontraram-se com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Se não se encontrou com o profeta sallallahu alaihi wasallam, não será chamado de sahaba. Existiram pessoas que se tornaram muslim no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas não eram sahabas. Por quê? Porque não encontraram-se com o profeta sallallahu alaihi wasallam. O mérito de sahaba é aqueles que se encontraram com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quem se tornou muçulmano e não se encontrou com o profeta sallallahu alaihi wasallam no tempo do profeta? Quem? Rei Negros, Najashi. Quem? O outro? Uwais Qarni. Uwais Qarni, que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou para Umar: virá um homem de Iêmen, que virá com um exército, e se você encontrar com este homem, peça a ele para fazer doa para ti. Não era sahabi. Não encontrou-se com o profeta sallallahu alaihi wasallam uma pessoa que era muito conhecida pelo seu tratamento para com a sua mãe. Não conseguiu se encontrar com o profeta sallallahu alaihi wasallam por estar a cuidar da sua própria mãe. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou para Umar ibn al-Khattab: se encontrares com este homem, peça a ele para pedir perdão a teu favor. Sahaba é este que aceitou, e naquele tempo aceitar o Islã era uma declaração aberta que eu estou pronto a morrer. Era o que significava, porque eram torturados, eram perseguidos, por aí em diante. E aqueles que não viram o profeta sallallahu alaihi wasallam tiveram uma nova denominação. Que eram chamados de Muhadram. Essa é a terminologia quando se faz o estudo de hadith. Muhadram, porque aqui no estudo de hadith tem de se entender quem está a narrar o hadith. Em termos de autenticidade de hadith, temos que ver quem está a narrar o hadith. É um sahabi, é uma pessoa que viveu com o profeta sallallahu alaihi wasallam, é uma pessoa que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, quanto a este que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam, a classificação é que todos eles são justos. As-sahabatu kulluhum udul. Os companheiros de Muhammad, sahaba, todos eles eram justos. Portanto, quando nós ouvimos, por exemplo, um hadith fraco, porque há problemas lá embaixo na classificação deste hadith, as pessoas que estão a narrar por aí em diante. Portanto, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, existiam pessoas que viram o profeta sallallahu alaihi wasallam a posterior, tornaram-se muslim, mas não são consideradas como sahabi. Por quê? Porque não existe suhba, não existe companheirismo. Ele não foi o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, em outras palavras,
ele não se tornou muçulmano, o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda em vida. Por mais que ele tenha visto o profeta sallallahu alaihi wasallam, mas ele tornou-se muçulmano a posterior. Após o falecimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele perde o mérito de ser chamado de sahaba. Portanto, esses que Allah diz aqui, radiyallahu anhum, refere-se aos sahabas. Uns tinham receio, queriam saber mais que mensagem este Muhammad estava a trazer, mas essas pessoas que a posterior tornaram-se muçulmanos, os muhadram neste caso, deram uma contribuição extremamente grande para o Islã, se tornaram-se grandes estudiosos. Imam Muslim menciona 20 deles, que tornaram-se grandes estudiosos, que ajudaram tanto, não é, para o desenvolvimento do Islã e a propagação do Islã. Portanto, nós podemos aqui entender o sacrifício que essas pessoas, que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam tiveram para a posterior Allah subhanahu wa ta'ala ficar satisfeito com eles. Hoje nós não estamos prontos a sacrificar por nada, por mais que seja a busca da verdade. Hoje todos nós estamos à espera de uma resposta que ninguém consegue dar. Estamos a viver uma angústia, uma aflição que ninguém consegue nos dar. Os governos trocam, os ministros trocam, ninguém consegue dar a resposta do problema que todos nós estamos a viver. Vocês sabem do que eu estou a dizer? Falando concretamente de raptos, qual é a ligação que já vai perceber? Como um muçulmano sacrifica, não é, na busca da verdade, fazer prevalecer a verdade. Há situações que nós vivemos hoje, meus irmãos, nós é que causamos, nós é que somos parte de um certo mal, que nós não nos apercebemos, mas nós somos a causa daquilo. Allah diz, o Corão faz menção, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. O mal que todos nós vivemos é consequência daquilo que as nossas próprias mãos adquiriram. Isso acontece na terra, assim como no oceano. O Corão faz menção desse aspecto. Nós somos comerciantes, nós temos, alhamdulillah, suficiente para nós e mais alguma coisa. Onde está a distribuição equitativa dos bens? Onde está? Você ganha tanto com os seus trabalhadores. Estamos aqui a falar do direito dos trabalhadores. Você ganha tanto que os teus trabalhadores fazem você ganhar. Vamos lá falar de proporcionalidade do teu lucro, a partilha do teu lucro com os teus trabalhadores. Você pode dizer assim, eu vivo num país em que tem uma tabela já estipulada, estabelecida. Eu estou a pagar dentro desta tabela. Vamos falar da proporcionalidade. Será que é justo o que você paga? O trabalho que você dá a eles e o teu ganho é justo? É proporcional? O que você faz em prol desta comunidade? O que você beneficia a eles? A tua riqueza vem deles, a comunidade onde você vive. Eles são os teus clientes, eles te fazem enriquecer, eles é que prestam e solicitam os teus serviços. O que você faz para o bem-estar dessas pessoas? Já construiu pelo menos um jardim, uma sala de aula, dar alguma ajuda a um hospital? Você vai dizer, sim, mas eu vivo num estado em que eu pago impostos. Essa é uma responsabilidade do Estado. Sim, e falando verdadeiramente, quanto imposto você paga? Se você efetivamente paga esses impostos que você está aqui a fazer menção. Portanto, há consequência atrás de consequência. Há um desnível muito grande, muito grande. E quando chega o momento de você ajudar as pessoas que estão ao pé de ti, você pega aquilo e manda para outro sítio bem distante. Onde está a justiça? Lá é justo. E, meus irmãos, o versículo do Corão, no Corão não está simplesmente para nós fazermos esse dhikr, que é um dos propósitos, mas é para ser refletido. Quando nós nos submetermos a Allah subhanahu wa ta'ala vai criar uma boa situação para nós. Quando nós submetemos, que Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Ninguém conhece o exército de Allah. Ninguém conhece, senão Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah diz, e o que vivemos hoje, quando o fitna chegar, quando o castigo chegar, Allah não escolhe este e aquele, todos ficam abrangidos. E hoje nós dissemos isso. Ninguém está seguro, ninguém sabe, e nós ouvimos aquilo que está aqui em volta de nós. O mesmo problema está a acontecer lá nas localidades, onde valores bem baixos de resgate estão sendo solicitados por pessoas de classe baixas, e seus filhos, essas pessoas estão sendo raptadas pelo mal que existe.
nós temos que voltar a Allah subhanahu wa ta'ala na busca da verdade, olharmos para o sacrifício que os nossos antecessores fizeram e nós corrigirmos. Allah diz: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah não muda a situação de um povo até que ele próprio, este mesmo povo, muda a sua própria situação. Estamos à busca de resultado, estamos à busca de solução, vamos continuar à busca desses resultados e dessas soluções, mas nós temos um papel, nós começamos a nos corrigir, nós começamos a nos prepararmos, nós criamos mecanismos desses males não acontecerem, cada um faz aquilo que está ao seu alcance. Consequência, nós vivemos numa situação em que ninguém sabe quem é quem. Hoje ninguém tem coragem de conversar com a pessoa mais próxima da sua própria vida, porque não sabe o que vai acontecer, se essa pessoa é um dos informantes, por aí em diante. Como muslim temos nossas responsabilidades, o nosso tema não foge com esta realidade, que eu vou trazer aqui vários exemplos daquilo que foi sacrifício dos companheiros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam na perseguição, e eles sacrificaram tudo e mais alguma coisa para o bem-estar social, para o bem-estar religioso, para o bem-estar deles próprios, para a vida do além. Por exemplo de vários sahabas, vou dar aqui exemplo de Bilal ibn Rabah. Todos nós ouvimos a história de Bilal ibn Rabah. Nós estamos a falar do problema, antes de entrar, estamos aqui a falar, temos um problema na Palestina, onde todos, não conseguimos mais ver esses vídeos, eu não consigo mais abrir esses vídeos, fraqueza, já não conseguimos, e todos nós estamos aqui a pedir, oh Allah mude a situação, oh Allah facilita a situação deles. É um teste, de facto que é um teste, mas são pessoas que Allah menciona, que essas pessoas matavam profetas, وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, injustamente matavam profetas. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ Allah. Allah está dizendo no Corão, por que matam mensageiros de Allah? Se matavam mensageiros de Allah, cerravam mensageiros de Allah, que falar de pessoas normais como nós? Que falar? É um teste, é uma situação. A ajuda de Allah virá, chegará o seu momento, mas nós temos uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? Mudarmos a nós próprios, porque a nossa situação, meus irmãos, o Corão faz essa menção, Allah não vai mudar a situação se nós próprios mudar. Nós vamos mudar, Allah subhanahu wa ta'ala vai mudar a nossa situação. Se nós formos firmes no nosso Islã, vou ganhar pouco, mas eu vou mostrar aquilo que a minha religião ensina. Vou ser firme. Bilal bin Rabah era um escravo do Umayya bin Khalaf, que era rastejado na areia escaldante de Meca. E não só, aquela areia já era tão quente, quem vai para Meca sente aquele calor. Que falar dos tempos, Bilal bin Rabah era colocado uma pedra no seu peito para renunciar ao Islã. Ele foi firme no Islã. Eu estou pronto a sucumbir e a morrer, mas eu não vou abandonar a minha religião. A verdade me chegou, eu vou manter firme na verdade. Ammar bin Yasir, Sumayya, Ammar bin Yasir, que era pai de Yasir, Sumayya, eles foram torturados tanto que lhe levou à morte. Ammar, que era o filho, foi um pouco mais forte. Os pais morreram. A Sumayya, como é que morreu? Lançaram-lhe uma flecha na sua parte privada, que isso lhe levou à morte. Foi a primeira mártir do Islã. Não quis vender o seu Islã. O Islã diz, por medo da vida, você pode até dizer, ok, eu abandono o Islã, simplesmente verbalmente. Eu abandono, ok, para salvar. Não há nenhum problema. Allah menciona isso no Corão. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. Desde que o coração esteja tranquilo com a sua fé, então não há nenhum problema para proferir essas palavras. Essas pessoas não fizeram isso. A verdade me chegou, o sacrifício que eu tiver que fazer, eu vou fazer, mas a verdade deve sempre prevalecer. Khabbab bin Arat, este sahabi foi colocado em fogo, carvão em brasa, que os ahadis mencionam que isso lhe queimou tanto que os ossos eram visíveis. E quando ele levantasse a sua roupa, alguns comentadores dizem que um animal podia se encaixar, um gato podia se encaixar nas suas costas. O buraco que isso lhe causou, de jeito algum ele esteve pronto a sacrificar a sua religião. A verdade lhe chegou. Suhaib Ar-Rumi era um sahabi romano, veio para Meca pobre, tornou-se rico
mas esteve pronto a sacrificar tudo, desde que estivesse na companhia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zinira, uma escrava romana, foi torturado tanto que perdeu a sua visão, por causa de tortura na perseguição do Islã, perdeu a sua visão. Milagrosamente, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez doar para ela e a sua visão voltou, mas não esteve pronta a sacrificar. Ouvimos falar do sahabi Mus'ab bin Umair, um jovem charmoso, cheio de energia, elegante, rico, que a sua nobreza era conhecida em Meca. Tornou-se muslim. A mãe desafiou-lhe tanto, os familiares desafiaram-lhe tanto, e ele não esteve pronto a abandonar a verdade que lhe chegou, e ele foi boicotado, foi banido, foi privado das regalias todas. Já não vai ter carro, não vai ter celular, não vai ter pocket money, não vai ter. Só estou pronto. Tornou-se um magnata, jovem magnata, charmoso, que tinha todas as mulheres aos seus pés. Já era uma pessoa como se fosse um mendigo na rua. Pelo Islã, o profeta sallallahu alaihi wasallam apercebeu-se da firmeza deste homem, deste jovem, e enviou-lhe como primeiro embaixador do Islã para Medina Munawwara, e desempenhou um papel inimaginável em Medina Munawwara. Várias pessoas tornaram-se muçulmanas em Medina Munawwara. Antes da ida do profeta sallallahu alaihi wasallam, preparou a recepção do profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina Munawwara. Quando o profeta chegou a Medina Munawwara, primeira pessoa com quem reuniu, o embaixador Mus'ab bin Umair, onde ele lhe deu os updates todos da situação dos muçulmanos por aí em diante. Uma pessoa que era tão rica, contudo, esteve presente na batalha de Badr, esteve presente na batalha de Uhud, onde sucumbiu, faleceu na batalha de Uhud, que de tanta pobreza deste sahabi, quando chegou o momento de seu enterro, o profeta sallallahu alaihi wasallam ditou lágrimas. Era um jovem tão rico que não tinha um pano suficiente para tapar o corpo deste sahabi. Quando tapassem a cabeça, os pés ficavam expostos. Quando tapassem os pés, a cabeça ficava exposta. O profeta sallallahu alaihi wasallam tapem a parte da cabeça e a parte dos pés tapem com folhas de árvores. Sacrificaram tudo, porque sabiam, meus irmãos, que olha, nós estamos aqui por um tempo curto, a verdade deve prevalecer, o Islã deve estar em primeira posição, e o resto é resto. É o nosso propósito que temos nessa face da terra. Eu queria contar uma história para terminar. Eu disse aqui para você, hoje nossa palestra vai ser curta. Isto de facto, vamos terminar já. O exemplo sacrifício de Salman al-Faris. É outro estranho. Não eram árabes. Esses todos que estou aqui a mencionar eram pessoas de fora. Não eram árabes. Não eram. O sacrifício que eles deram. E o Islã não dá este privilégio. O árabe não tem privilégio do que não árabe. Não tem. O facto de ser árabe não tem privilégio de uma pessoa que não é árabe. O profeta sallallahu alaihi wasallam deixou isso completamente claro. Salman al-Faris, ele próprio conta a sua história. Ele diz que eu era de uma localidade, sou nativo de um lugar chamado Ji. Ji era uma localidade na província de Asfahan, ou Isfahan. Isfahan é em Irão. Então ele diz, meu pai era o chefe desse lugar, e meu pai gostava muito de mim. E eu me dedicava, à minha antiga religião. Qual era essa antiga religião? Ele está a contar depois de tornar muçulmano. Eu me dedicava à minha antiga religião, que era Majusi, que era uma religião magiana, ou Zoroastra, que eram adoradores de fogo. E Salman diz, eu é que controlava este templo onde as pessoas adoravam fogo. Um dia, meu pai enviou-me para algum trabalho dele, e eu, no caminho para fazer o trabalho do meu pai, encontrei uma igreja cristã. Eu entrei nessa igreja para poder apreciar, ver o que eles fazem nessa igreja, e eu gostei da forma como eles rezavam. Então eu perguntei a eles, onde é que fica, a vossa capital religiosa? Então eles disseram que a nossa capital religiosa é em Sham, na Síria. E para quem conhece a Síria, tem certas zonas que os vestígios do catolicismo é bem patente. Tem lá várias igrejas com aquela arquitetura antiga, aquela arcaica, tudo até hoje. E lá, mashallah, para quem conheceu,
portanto consegue ver esta questão. Então ele disse que a nossa capital é na Síria. Então ele voltou para sua casa, passou todo o dia lá na igreja porque gostou como eles estavam a fazer. E os pais perguntaram onde que você estava. Então ele disse, não, eu passei por a igreja, e contou a história toda daquilo que aconteceu. O pai disse para Salman, disse, olha, a nossa religião ainda é a melhor religião, então você não pode ter inclinação para esta religião, nova religião. Então ele disse, eu mantive firme naquilo que era a minha posição. Mantive firme naquilo que era a minha posição. Eu queria seguir essa religião que era o cristianismo. Então o pai, quando se apercebeu disso, colocou grilhões nos seus pés para que ele não fugisse. Ele enviou mensagem para esses cristãos, que quando chegar uma delegação de comerciantes que vão para Sham, para a Síria, onde está a capital, informem-me. Eu gostaria também de acompanhar esta delegação, ir na busca da verdade deste cristianismo. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou alguns ahadis, falam de uma pessoa que entrará no Jannah depois de ter passado por várias religiões. Salman Farsi era um deles. Era um Zoroastre, tornou-se cristão, depois abraçou o Islã. Uma história extremamente interessante. O tempo não nos permite para entrar para todos os detalhes. Portanto, o Salman conseguiu depois cortar esses grilhões e juntou-se à caravana, e ele foi para Sham, para a Síria. Quando ele lá chegou, ele foi para foi ter com um monge lá, e ele disse que gostaria de ficar com o monge para aprender a religião, seguir a religião. Então ele ficou lá. Ele disse que não gostou muito do monge, porque o monge não era uma boa pessoa. O que ele fazia? Ele coletava dinheiro das pessoas e ele não dava aos pobres, ficava tudo para ele. Então não gostava. Aquilo dízimo não é novo, eles já faziam isso desde muito. Então coletava e não dava aos pobres, ficava para ele. Eu não gostei disso, mas depois ele faleceu. Então eu fui à busca ainda de quem poderia suceder. Veio uma outra pessoa que, quando esta pessoa esteve prestes a falecer, ele perguntou, faça um testamento, onde eu tenho que ir, com quem eu tenho que ficar. Então ele disse, olha, a única pessoa que pode te guiar para manter ainda nessa linha, tu tens que ir para uma pessoa que está em Mossul, que é uma cidade na zona norte do Iraque. Então ele foi para esta localidade, chegou lá, contou a mesma história. Quando esteve prestes a falecer, este monge perguntou também a quem eu devo seguir. Ele disse, agora a única pessoa, o único lugar que você deve ir, que está lá, a única pessoa que pode te ajudar ainda a seguir o cristianismo, é em Nusaybin, que é uma localidade na Turquia. Então ele foi também para a Turquia seguir o cristianismo. O mesmo procedimento, quando ele esteve já prestes, no último momento da sua vida, ele coloca a mesma pergunta. Ele disse, o único lugar que você deve ir num lugar chamado Gamúria, onde está lá uma pessoa muito devota. Ele disse, todos estes que eu fui encontrando eram boas pessoas, eram pessoas ligadas ao cristianismo. Quando ele esteve no fim da sua vida, este monge, o Salman coloca a mesma questão. Ele diz, agora ninguém mais está que poderá te elucidar, mas já chegou o tempo em que o último mensageiro irá aparecer. Então você deve seguir o lugar onde vai estar este último mensageiro. Este mensageiro será da linhagem de Ibrahim. Ele virá numa localidade onde irá existir um grande plantio de tamareiras. É lá onde você deve se dirigir para poder seguir a verdadeira religião. Salman Farsi disse que eu já tinha trabalhado muito aqui em Gamúria, quando lá já estive, e adquiri algumas cabras e vacas. Quando chegou um grupo de árabes que iam para Meca, eu pedi que eles me levassem junto, e em troca disso eu daria todos os animais que eu tinha. Eles aceitaram e Salman deu os animais. Ele disse que eles foram maus comigo. Foram maus. Quando nós chegamos em Meca, eles me apresentaram como um escravo e venderam o escravo, que era o Salman Farsi. Ele foi vendido. O Salman Farsi era um escravo, não era um verdadeiro escravo, porque foi vendido como um escravo. Então ele disse que eu fui vendido como um escravo. Este mesmo monge, o último monge, diz para o Salman de algumas características de como seria o último mensageiro. Mencionou 2 aspectos, ou 3 aspectos. Primeiro, não irá aceitar caridade. Ele irá aceitar ofertas.
E não só, é o selo da profecia. Vamos fazer aqui um parênteses. Quando nós ouvimos falar de selo da profecia, o que nós entendemos? É uma pergunta. O que entendemos? Selo da profecia o que é? Muhammad era o quê? Era selo. Foi selo. Fechou. Wa khatam an-nabiyyin. O Corão diz, wa khatam an-nabiyyin. Muhammad era isso. Mas o que você entende quando fala selo da profecia? Era Muhammad, certo? Certo? Selo da profecia era um selo que estava no profeta sallallahu alaihi wasallam. Sabiam? Sabiam? O profeta tinha um selo no corpo. Aquilo chamava-se Khatamun Nubuwa. Um selo que estava no seu corpo. Estava na linha do coração, que era visível até nas costas. Isso chama-se selo da profecia que estava no profeta sallallahu alaihi wasallam, que os comentadores, alguns ulamás dizem que no falecimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele selo desapareceu. Nubuwa terminou. Alguns mencionam que procuraram isso no momento até do banho, não encontraram este selo. Salman al-Farisi, a história tem muito mais detalhe aqui no fim, que o tempo não nos permite. Ele diz que eu fui quando já estava em Madina, o meu amo, ele disse, eu tive mais do que 10 amos, 10 mestres. Ele levou-me para Madina. Quando eu cheguei em Madina, vi de facto uma zona com muitas tamareiras. Isso ainda me alegrou mais, porque estava em conformidade à mensagem que eu havia recebido antes. Depois eu vi que chegou o último profeta que está em Cuba. Cuba, o profeta Sallam, quando chega a Madina, primeiro estava em Cuba. Eu disse, eu fui para Cuba. E eu levei um pano, coloquei tâmaras. Eu entreguei ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ofereci. Então ele perguntou, o que é isso? Ele disse, é uma caridade para ti, podes consumir. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam se leva essa caridade, eu não consumo caridade. Salman ficou muito satisfeito. Está aqui outro sinal, está patente naquilo que o monge do Qumair havia mencionado. Ele voltou para Madina, depois o profeta já estava em Madina. Um outro dia ele levou mesmo as tâmaras e foi trazer ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, esta é uma oferta para ti. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou os seus companheiros e disse, vamos partilhar isto que Salman está a nos oferecer. Ficou ainda mais satisfeito. Estão aqui os dois sinais estão patentes no mensageiro. Então ele disse um dia, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava no Baqi', no cemitério, no funeral de um dos seus companheiros. Eu apareci, eu vi o profeta sallallahu alaihi wasallam de trás e eu vi o selo da profecia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu segurei no profeta sallallahu alaihi wasallam, comecei a beijar e fiquei muito satisfeito. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou o Salman e ele já esteve mais perto e se inteirou mais. Mas o que eu queria aqui dizer que o Salman radiyallahu anhu viu este selo da profecia e os ahadiths mencionam, vários sahabas viam nas narrações em que o profeta sallallahu alaihi wasallam tirava o seu manto, a parte de cima. Muitos sahabas narram que nós víamos este selo da profecia, que era algo, não é, uma cavidade, não é, como se fosse ovo de um fazão. Fazão é uma ave que o ovo é menor do que o ovo da galinha, mas maior que o ovo de um pombo, que estava aqui na linha do coração do profeta sallallahu alaihi wasallam, paralelo, na linha reta para as suas costas. Salman Farsi diz que eu vi isto, e vários ahadiths obviamente mencionam que também sahabas viram este selo da profecia. O que eu quero aqui dizer, de vários pontos que eu queria trazer, ao trazer esse aspecto todo, o sacrifício deste homem, de vários outros que nós aqui mencionamos, estiveram prontos a sacrificar tudo para que eles tivessem o Islã e pudessem praticar o Islã para preparar a sua vida do além. Hoje nós temos o mesmo espírito. A verdade nos chega, nós não queremos aceitar a verdade, combatemos a verdade. Portanto, que tipo de muçulmanos somos nós? As consequências dos problemas que nós vivemos, chegou o momento em que nós temos que fazer uma reflexão de Islã que nós seguimos, de tipos de muçulmanos que nós somos. Qual é o estado de situação dos nossos salatos? Até aqueles que fazem salat, como é que é feito esse salat? Se você está a fazer salat, a obediência das normas do profeta sallallahu alaihi wasallam que deve ser seguido no salat.
Você está no salat, onde está a tua mente? O hadith do professor Sallam diz que você termina o salat, se o salat não foi aceito, este salat é embrulhado num pano preto, sujo, que é lançado para a tua cara, porque este salat não teve nenhuma relevância, não foi aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto no passado, os outros, quem Allah ficou satisfeito, e vamos analisar o Corão, meus irmãos. Allah que diz, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ficou satisfeito com eles e eles ficaram satisfeitos com Allah. Quem? As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, os primeiros, dentre os imigrantes, os socorredores, walladhina taba'uhum bi-ihsan. Nós entramos ali. E aqueles que seguirem aqueles que seguirem, nós nos enquadramos. Se nós seguirmos este exemplo, no mínimo, seguirmos aquelas instruções, diretivas, ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós iremos alcançar aquilo que os sahabas alcançaram. Os sahabas alcançaram, chegaram a uma posição em que eles ficaram preocupados e disseram: nós estamos sendo pagos aqui no dunya, provavelmente não temos mais nada no akhirah. Isso lhes deixou preocupados, de tanta riqueza que lhes chegou, o bem-estar, a situação mudou e eles pensaram que Allah subhanahu wa ta'ala está nos pagar aqui, nós não vamos ter nenhum pagamento no akhirah. É uma reflexão, trouxe aqui um tema para que seja um mecanismo de reflexão daquilo que foram os nossos pioneiros, daquilo que é nossa atitude e comportamento e a mudança que deve existir, em particular quando se trata de busca da verdade. Quando a verdade nos chega, a verdade chega e a falsidade é extinta, e isso deve ser a preocupação de todos nós. A nossa melhoria encontra-se nesta parábola, neste exemplo que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.